A Câmara também aprovou um projeto de lei, dentro desse pacote, que estabelece uma associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. A proposta ainda cria um programa de recompensa a qualquer cidadão que tiver informações sobre atividades criminosas. Essa associação, formada por representantes dos governos federal e estadual e do Distrito Federal, atuaria de forma coordenada contra crimes praticados pelas organizações. As deliberações do grupo ocorreriam com 3/5 dos votos dos membros, sendo que a União possuiria 49% do voto ponderado. E os estados, os outros 51%. Ou seja, os gestores estaduais, segundo esse projeto aprovado, teriam maior protagonismo que o governo federal na tomada de decisões. É sobretudo nesse ponto que, para parte dos especialistas na área, essa proposta seria uma resposta à PEC da Segurança Pública, elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e que determina que é competência, essa PEC, que é competência da União, a responsabilidade de estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública, o que, para o governo, não implica em qualquer alteração nas competências de estados e municípios. E aí, começando com você, Priscila, para a gente trazer também uma abordagem política, porque muitos viram essa proposta, esse projeto de lei, como uma afronta mesmo, uma retaliação, sobretudo da oposição, em relação a essa PEC da segurança, que ainda não começou, é importante a gente trazer essa informação, que ainda não começou a tramitar no Congresso Nacional, mas há a previsão de que isso aconteça agora em 2025. E aí? Lívia, eu não só acho que é uma retaliação ao governo, como também até o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é meio uma queda de braços, né, aí entre os poderes. E é bom a gente também explicar que o que era, né, o que é a intenção do ministro Lewandowski quando ele suscita lá aquela PEC da Segurança Pública. Uma unificação. A gente sabe que a Constituição coloca como quem tem a competência para poder tratar de segurança pública são os estados, e aí ele queria unificar essa competência de maneira que, de forma até facultativa, se você quiser fazer parte ou receber incentivos, né, do próprio governo, você teria que se adequar aos requisitos lá colocados. Então eu vejo sim, né, até tinha notado aqui uma retaliação, eu vejo de fato um ponto como retaliação, mas claro que a gente tem que deixar também aqui registrado que o combate ao crime organizado precisa urgentemente ser feito alguma coisa. As organizações criminosas, a gente observa que elas têm ganhado cada vez mais força, elas estão mais estruturadas que a própria polícia, a gente fala isso a todo tempo. Então, eu acho que, neste ponto, colocar aí uma questão interfederativa é mais do que necessário de que nós nos unamos para poder, de alguma forma, estancar, né? Eu digo sempre que o crime organizado se estrutura porque cada vez mais ele está mais rico. E eu não mexendo no bolso não vai adiantar nada. Eu posso fazer coisa interfederativa, juntar até fora, Interpol, que eu não vou conseguir fechar o braço do crime organizado porque é o dinheiro. Então, acho que um ponto é esse. Agora, governo federal e governo estadual, o que é bom a gente ponderar aqui, é uma questão facultativa. Então, os estados terão a possibilidade de aderir ou não a esse protocolo de intenções. Então, vai ficar a critério dos estados. Então, não é uma questão obrigatória, mas não deixa de ser o seguinte: olha, ô ministro, o senhor queria colocar na nossa, né, garganta abaixo, mandando, ou seja, o governo federal dando diretrizes a respeito da segurança pública, mas nós passamos na sua frente, senhor ministro, e colocamos aqui que não, que na verdade a gente vai fazer protocolo de segurança, vai ser facultativo, nós vamos nos unir para poder, de alguma forma, trazer embaraço para essas investigações. Então, no ponto que traz aí regras de união entre os estados, eu não vejo problema, porque eu acho que a gente tem que se unir mesmo, de fato, porque se cada um for para um lado, tem gente que vai ficar cada vez mais forte, porque está unido. Então, nesse ponto, eu vejo com bons olhos. Agora, traz problemas, porque se você conversa com especialistas, o que eles observam? Que há uma questão de inconstitucionalidade, porque não seria do ponto aqui, né, legislativo, determinar essa união, que é trazido pela Constituição. Então, num ponto, eu acho importante que a gente se una, sim, para poder estancar cada vez mais os braços das organizações criminosas, que cada vez estão mais e mais fortes. E se a gente vai para um lado, e aqui, Lívia, é importante dizer que você falou, eu quero uma manifestação política. O que eu vejo? Ah, você é do partido A, eu sou do partido B. Ah, então a gente não pode se unir. Então, cada um está indo para o lado e cada vez mais eles unidos, eles ficam mais fortes. Então, a gente tem que parar com isso. Acabou a eleição, a gente está nesse mesmo
mesmo barco. Então, a gente precisa quebrar essa expansão cada vez maior e a gente percebe o seguinte, quanto mais desunidos nós estamos, Lívia, mais os braços das organizações criminosas entram em tudo quanto é lugar, enquanto a gente está indo cada um para um lado. Então, nesse ponto, eu sou favorável, embora a adesão seja facultativa, e eu acho que vem mais uma decisão trabalhando a inconstitucionalidade desse projeto. Rafael, nós já temos por lei um SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O que essa PEC da Segurança Pública quer fazer é constitucionalizar o que já existe em lei. Eu não consegui ver muita diferença pelo projeto de lei, não sei se vocês também têm alguma informação extra sobre isso, sobre qual seria a diferença de um SUSP, que já existe em lei, de 2018, se não me engano, né? E essa associação interfederativa, se na prática haveria algum tipo de diferença. Porque se debate tanto sobre a importância desse esforço integrado em prol da segurança pública, se cria nomes diferentes para isso, mas pouco se avança nesse ponto. É verdade. Como a Priscila bem colocou, a gente está diante de um embate político, né? Do partido A, do partido B. Quem que vai ser o pai da criança? Basicamente é isso, né? E nós estamos numa situação em que algo precisa ser feito. Eu sempre boto nessa tecla. O crime organizado, ele é realmente organizado. E na polícia tem um ditado que diz que ladrão não tem dono. Então, de quem pegar, pegou. Mas na prática isso não acontece. Então existe muito ego dentro do próprio Estado. Olha que bagunça. Dentro do próprio Estado já existe briga de egos entre polícia civil, polícia militar, federal. Então, quem que é o dono aqui da investigação? Quem que vai investigar? E, na verdade, essas medidas, seja o nome que for dado, PEC da segurança ou essa associação, mas a gente precisa que as entidades de segurança pública no Brasil se unam. Veja, essa semana, um rapaz lá em Jericoacoara, ele foi assassinado por uma organização criminosa simplesmente porque ele fez um símbolo com a mão, que eu não vou nem repetir aqui, mas ele fez um símbolo com a mão. Então, sem saber, né? Sem saber. Nós estamos perdendo essa guerra. É fato. Enquanto nós não nos unirmos, até falar aqui para a audiência, uma linguagem bem simples, né? É como se fossem os Vingadores. Se os Vingadores não se unirem, lá as polícias, federal, PRF, agora a Polícia Penal, e ter essa troca de informações, o problema é que entra no ego. Quem que é o pai agora? Quem que vai aglutinar essas informações e transferir? E aí, infelizmente, eu chego à conclusão de que no país nós temos uma deficiência muito grande em termos de bons nomes políticos, de pessoas que, independentemente do partido, da linha ideológica, sentem numa mesa como essa e conversem e cheguem à seguinte opinião: vamos combater o crime? Independente, vamos criar aqui uma... O que cada um pode fazer? Vamos fazer o que a gente pode fazer. Vamos trocar informações, porque hoje já tem alguns avanços, mas há algum tempo atrás, né, o Pantaleão deve lembrar, o indivíduo tinha uma mandado de prisão no Ceará, aqui em São Paulo não comunicava. Ele vivia aqui, livre, leve e solto, parado pela polícia e ninguém parava. Então a gente precisa ter essa troca de informações para que realmente nós consigamos lutar. Sim. Porque hoje nem lutar a gente está. Essa integração das forças de segurança, centralizada talvez, que é a proposta da PEC da Segurança Pública, no governo federal, na União, implicaria necessariamente em tirar competências dos estados de legislarem e estabelecerem essas diretrizes na área de segurança pública ou não? Veja, quando a gente pensa em legislação em matéria penal, em criar leis em matéria penal, isso é uma atribuição exclusiva da União Federal, salvo uma ou outra exceção que é prevista na própria Constituição em relação ao Estado. Então, essa união como um todo, eu brinco que essa é uma típica situação que é o pleonasmo jurídico, né? Porque já existe e querem repetir algo que a diferença talvez seja mínima entre uma coisa e outra, mas me parece que o protagonismo, quando se fala em medidas de combate a crime organizado, ele sempre deve ser da União.
não dos estados. Isso não significa que os estados não tenham as suas responsabilidades, não tenham ali as suas diretrizes, tanto assim que os estados têm vinculado a eles forças policiais, como a polícia militar, como a polícia civil e daí por diante, mas no que se refere a uma política nacional, algo que seja muito mais abrangente, que seja interestadual, me parece que é mais adequado esse protagonismo ficar a cargo da União como um todo. E quando a gente fala que o país perdeu o controle em relação ao crime organizado como um todo, talvez eu vou passar um número aqui que vai causar espanto a muita gente, porque quando nós pensamos em facção criminosa, a maioria das vezes pensamos em 2, 3, com muito esforço, 4. O último levantamento já indicou a existência de 88 facções criminosas no país. Sim, com atuação em presídios, né? Percebe? Quer dizer, assim, então, e o número é assustador, são 88 facções criminosas no país. Então, se realmente não existir essa união entre os estados e o próprio ente federativo como um todo, a chance de conseguir alcançar resultados minimamente satisfatórios ficam cada vez menores. Mas, repito, no meu modo de ver, sempre o protagonismo maior para políticas de segurança pública deve vir por parte da União. Concorda, Celeste? Na verdade, eu discordo, Pantaleão. Acho que foi o único ponto Isso é bom, né? Realmente, eu discordo frontalmente. Essa PEC me parece... Até acredito que foi com boa intenção, de união, porém ela é inconstitucional. Por quê? Nós vivemos um Estado federativo. Embora nós sejamos um Estado federativo que tem desejo de ser um Estado unitário, então que cada vez fique tudo centralizado na União, não foi esse o regime. E a nossa Constituição, ela coloca que não existe emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. E nós temos que pensar, nós temos a macropolítica. Então, quando essas organizações criminosas elas avançam para outros estados, outros países, isso é uma situação e isso já é da competência federal hoje. Então, não tem necessidade de mudança. Agora, para você trabalhar a questão referente ao PCC, assim, não tem um MP federal do país que não consulte primeiro o GAECO de São Paulo, porque ninguém conhece mais do PCC do que o Ministério Público de São Paulo. Então, aí nós estamos tratando da questão local. Né? Tem pessoas que postulam, inclusive, que haveria necessidade de uma maior municipalidade e criação também no Ministério Público Municipal, um Poder Judiciário Municipal. E eu não vejo essa ideia como algo tão desarrazoado, porque realmente o município, dentro dessa esfera federativa, é o que está menos definido as suas competências de como que ele vai trabalhar em prol da segurança pública.